Oficial, às 18h10 da quarta-feira. Uma quarta-feira com muito frio aqui em Curitiba, mas graças a Deus, com muitas bênçãos. Hoje, dia 4 de junho de 2025, a Rádio Paraná Oficial no ar. E com vocês, hoje teremos aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial, Tony Veiga. Tony Veiga é dançarino, ator, agente cultural e produtor de eventos. Também trabalha no município de Araucária, na Secretaria Municipal de Cultura. Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista com Tony Veiga, uma das nossas artistas aqui da Rádio Paraná Oficial está aqui no estúdio, a Isa Bueno e o Rafael Barreiro. Rafael Barreiro está fazendo um café aqui para nós, mas a Isa vai iniciar o programa e finalizar também o programa com a Isa e com o Rafael. Isa, boa noite, obrigado pela presença aqui na Rádio Paraná. Eu que agradeço, mais uma vez. Mais uma vez aqui no estúdio, o nosso diretor... Juninho, eu vim cantar também. Você não chamou, Xandinho, eu vim cantar. Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Bateu. Esse é o nosso diretor, Alexandre Domingues. Mostrando o seu talento diretamente aqui dos estúdios da Rádio Paraná Oficial. E ainda estamos com o programa do Cadeia, né? Não, tá É que o programa é bom. Deu Opa. pra ver que ele tá bem quando ele começou a cantar essa música. Não, é que na verdade eu parei, Só né? um pouco. Eu parei, na verdade, né? Eu estava procurando. Você viu ali que passou por Araucária? Passou por Araucária e agora, Por ó, Araucária, ali. Agora, Júlia Show. Aí. Show! Você quer que eu aumente aí, Júlia? Não, tá bom assim, Alexandre. Show! Mas o Alexandre tem que cantar a música de sempre, né, Alexandre? Vai lá que eu vou fazer segunda pra você. Você vai fazer? Então vamos fazer. Vamos lá, nosso dueto. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, No meu coração, lá pro meu sertão, eu quero voltar. Quando Pela a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começo a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. Agora ficou eu bravo. vou escutando Ficou grave. o galo berrando, sabia cantando no Jequitibá. Ah, louco! Aí. Parabéns. Ah, minha mãezinha, Já telegrafei, e já me cansei de tanto sofrer. Ai, foi bonito. Quem sabe faz ao vivo, né? Que nem diz o Ficou Faustão. bonito, ficou bonito. Falta só o Rafael vir cantar aqui junto. Nem tá olhando. O Rafael, depois que ele viu aqui você com o Cadeia atrás da Isa, Ah, ele fugiu. E o medo. Ô, Rafael! ele fugiu. Tem que gritar, é assim que funcionam as coisas por aqui. Rafael Barreiro é o nome dele, Barro. porque ele veio do bar. Foi feito do barro. Suborna ele com o McDonald's, que dá tudo certo. Falando em corrupção, o pessoal falando de corrupção já. Porque subornar, porque não sei o quê. Sim, Mas é assim que funciona. é um Tudo à base do suborno. suborno. Tudo Mas faz suborno, Júlio. Que horror, que Tá me horror. ouvindo, Júlio? tô ouvindo, aham. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Mas tá saindo aqui o som? Tá. Uhum. Tá saindo o som aqui? Tá. Tá? Oi. Tá nada. Tá sim. Não tá saindo aqui na caixinha. Tá saindo? É que eu sou surda. Só numa. Alô, gente, eu sou surda demais. Pode falar. Posso falar? Pode falar. Eu vou levar um negocinho desse aqui pra mim. Não tá no retorno. Bom, sim. Só o meu. Só o teu tá no Só o meu tá no retorno. Só o teu tá no retorno. Oi. Mas sabe por que não tá no retorno, Júlio? Porque eu não tô com... eu aqui mexendo na mesa. Mexendo na mesa. Então não saiu pra minha mãezinha, telegrafei e já me cansei Eu não acredito, ninguém de tanto ouviu. sofrer. Ah, Vai ter que não. cantar de Ninguém novo. ouviu. Eu vou ter que cantar de novo? Vou ter que cantar de novo. Mas agora aqueceu a voz, hein? Aham. Aí, agora vamos pra valer. Agora vai. Ó, o Tony chegou. De Tony que me chegou. adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Quando a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação, arrei o burrão. Com licença, o convidado acaba de chegar da palhaçada aí, que o convidado quer. Paremos. Paremos, né? Muito obrigado. Pra minha mãezinha. Bem-vindo, Tivemos que Tony. parar o show no meio. Tivemos que parar o show no meio. Que droga.
O convidado chegou. Eu vou aqui só Acabou mexer aqui meu nas momento. câmeras, né? Porque nós temos aqui... Agora chegou o convidado. A câmera estava de um jeito aqui, Júnior Show. Agora eu tenho que tirar você aqui, Júnior, por um lado. Tem que tirar... Porque aqui é tudo ao vivo, tá? Aqui é tudo ao vivo. Não se emocionem. Aqui é tudo ao vivo, não se emocionem. O Júnior aqui, ele tá... Pode ir fazendo a entrevista. Pode ir Júnior? fazendo? Pode ir fazendo. Tony, obrigado pela presença aqui na Rádio Paraná. Nós já apresentamos você um pouquinho antes. Você tem uma carreira artística extensa, né, Tony? Dançarino, ator, produtor cultural, agente cultural e mais um outro calendário ainda de artista, né? Boa noite, Tony. Obrigado. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos. Ó, você viu a sintonia com a Isa Bueno? De branco. De branco, e não foi convidado, não foi combinado, não, né? Não nada foi combinado. combinado. Eu digo mesmo, nada combinado. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite feito a vocês, a toda a produção. Dá medo de falar uma carreira extensa que a gente começa a revelar as idades, né? Os pés de galinha, as rugas. Mas a idade é só um detalhe do currículo. Com experiência, digamos Sim. assim, né? Na verdade, eu comecei cedo na área cultural mesmo, e aos 17 anos já estava me interessando pela parte da arte, da dança, do teatro, e aí fui buscando conhecimentos, buscando oportunidades. Muito difícil, né? A área artística hoje, a gente sabe que tem um eixo chamado Rio e São Paulo, que é muito grande, com mais oportunidades, e o Sul fica um pouco atrás disso, e há anos atrás, então nem se fala. Então a gente foi ali buscando um cantinho aqui, um cantinho ali, uma oportunidade aqui, e foi desenvolvendo, e foi assim que eu fui adquirindo. E eu tive um mestre que ele falava assim: na área da cultura você nunca pode parar de estudar. Então isso foi um divisor de águas para mim, onde fez eu ir para várias áreas diferentes e nunca parar mesmo de estudar ou me aperfeiçoar. Mas, Tony, como assim que tudo começou? Bom, como tudo começou, aí eu tenho que voltar, eu não sei se pode falar o nome dos programas de TV da época. Pode, né? Então, assim, eu recebi um convite numa época foi isso no ano 2001, e ali eu acho que foi onde eu tirei a parte do amador mesmo, de um espectador de cultura, para começar a exercer profissionalmente. Na época, a TV Record ela tinha um programa fortíssimo de domingo de audiência, chamado Programa Roberto Insa. E esse programa ele era um programa de auditório, seguia muito a linha do Silvio Santos, Domingo para a Família, aqui a família que tinha um programa no SBT também, Nossa Terra, Nossa Gente, de antigamente, né? E isso fazia com que os artistas regionais tivessem seus momentos de apresentações e de divulgação do seu trabalho cultural. E ali eu recebi o convite dele para ser um assistente de palco como dança. Eu tinha um grupo de dança já naquela época que fazia apresentações, e esse grupo ele ficava paralelo, e todo corte de câmera, quando ele trazia um convidado, ou o convidado cantava uma música ou tinha um som mecânico, esse nosso grupo de dança se apresentava, e lá estava eu no meio, rodeado de mulheres, porque o homem também na parte da dança não fica muito bem na televisão, então eles preferem a mulherada, né, com a beleza delas, isso, exato. E aí, em busca disso, eu ainda consegui me destacar um pouco ali. E aí eu fiquei no programa do Roberto Insa por 2 anos na Record e 1 ano depois na CNT. Aí teve um ator paranaense que... essa é a parte que ainda me faz recordar e se torna até emocionante para mim mesmo, sabe? Porque ele já é falecido agora, mas naquela ocasião ele estava lançando o filme Os Normais. Ele é o ator Emílio Pita. E ele olhou e falou: você fotografa bem. Eu falei: mas não tem nenhuma câmera fotografando aqui. Ele falou: não, é a forma da gente falar para quem aparece bem no quadro da televisão. E nesse caso ele me convidou para ir conhecer um teatro. Ele vi que as circunstâncias para mim não dava financeiramente para exercer os cursos. Ele conseguiu uma bolsa cultural para mim naquele momento. E aí o Teatro Lala Schneider me deu a oportunidade de ser o estudante, criar a formação ali e fazer parte da companhia Máscaras de Teatro durante algum tempo lá com eles também. E ali daí foi indo, nunca mais parei. Você também teve contato com outros artistas, né, com atores, né? Como Sim. que foi assim essa experiência com
com atores mais renomados? É um choque. Eu vou te dizer que isso era um choque, porque a primeira coisa que todo ator renomado, eu acho que ele não quer, numa mesa igual nós estamos aqui, que ele seja considerado renomado, que ele tenha a oportunidade de falar livremente com você. Então, desde o primeiro contato, eu fui bem instruído até no Lala Schneider para isso. Se comporte da mesma altura que eles. Não fique sendo aquele fã que fica perturbando, de repente, sendo inconveniente em momentos que ele está relaxando e tudo mais. Mas era difícil. Você estar ali ao lado de pessoas que você cresceu vendo na TV. Tipo assim, os primeiros que eu tive contato foram Francisco Cuco, Ari Fontoura, Tony Ramos. Claro, não são meus amigos, digamos assim, né? Mas assim, aquele contato que você tem, você fala assim, cara, eu tô do lado dessa pessoa. Né? Suzana Vieira, estava no auge dos seus espetáculos para o país inteiro. E ali também foram me criando oportunidades. Até o primeiro encontro que eu tive com o Ari Fontoura mesmo, ao ele saber que eu era do Teatro Lala, ele foi muito amigo da Lala Schneider, ele me abraçou, ele me apadrinhou, digamos assim. E aí eu tive mais oportunidades para fazer elenco de apoio, figuração em emissoras no Rio de Janeiro, assim como produções que naquela época, ainda que nós estamos falando agora de 2006 para 2007, era uma época ainda que não tinha as redes sociais, a forma hoje de você assistir por streamings, né? Então era TV, rádio e alguma coisa brotando para YouTube e Facebook. Então ali o Ari Fontoura me apadrinhou, digamos, de uma certa forma, me apresentou algumas outras produções e eu fiquei um tempo no Rio de Janeiro estudando, aperfeiçoando e conseguindo trabalhos por ali nessa época. E a dança, ela é, no caso, para você, o mais forte, digamos assim. Foi ali que começou, né? Então foi ali que começou, nunca abandonei, mas assim, era engraçado que até então, mesmo depois do teatro, eu sempre falava que a dança para mim era um hobby, ela não era profissão, né? E ela só foi virar profissão para mim, assim, remuneramente, agora nos últimos anos. Assim, depois que eu, não vou dizer depois de velho, depois que eu deixei de ser adolescente, sabe? Então eu tive que sair da minha zona de conforto e me reinventar na parte do teatro, porque a dificuldade era enorme. Eu era um rapaz que dançava em palco, mas que não abria a boca para nada. E aí ir para uma linha de teatro, depois ir para uma linha de cinema, de TV, que também é uma transferência complicada de ser feito, e aí depois voltar para a dança. Aí para voltar para a dança, eu aproveitei um pouco essa miscigenação que eu adquiri no decorrer dos anos para fazer a comunicação junto com a dança. Aí era em aulões de dança, no verão do Paraná, pelo interior, e compondo com bandas também, né? Então, o corpo de baile de bandas. Então, ali sim começou a ser profissional, porque eu comecei a considerar que eu estava recebendo pela arte que eu estava entregando. E aí a dança voltou a ser forte, devido às plataformas aí de danças que existem, né? Aos canais que tem de instruções de dança que tira um pouco só aquilo, academia, para você aprender a dançar. Então, isso também acabou trazendo a dança novamente para o auge do nosso país, né? Então, a dança ela nunca foi interrompida para mim, mas ela começou a se tornar profissional depois de um tempo só que eu tive que me reinventar. Você falou ali que faz tempo que você trabalha como dançarino, né? E a dança, no caso, para o homem, ela tem um certo preconceito, né? Sempre teve. Antigamente, ainda né, nessa época que falei ali de 2001, mas até 2015 aí ainda era bem complexo para nós, sabe? Até mesmo você em cima de um trio elétrico numa festa típica que é o carnaval, ali ainda era um local, digamos assim, que esse exibimento seria mais permitido para o feminino, né? Então que o homem ou ele ganhava um rótulo ou ele não, ou seja, você teria que ter uma mente boa para poder lidar com esse tipo de preconceito, sabe? E como o outro lado do preconceito já vem junto ao assédio. Também. Né? E como que é lidar assim com esses dois pilares que são distintos, né? O preconceito do dançarino e já em seguida a questão do assédio, né? Que o assédio parte dos dois lados, né? Tanto da mulher quanto do homem. Sim. Né? Como que é assim lidar com a parte do assédio? Existe o carinho da pessoa que está assistindo, não vou dizer fã, né? Mas o carinho do espectador, do público,
E o assédio, que é a palavra que você bem usou. Que aí já é uma coisa que não pode ser permitido, tanto com o homem quanto com a mulher. Às vezes se torna piada quando se torna mulher praticando contra o homem, né? E tem o mesmo poder, a mesma pegada como se fosse ao contrário também. Então, quando você está interrompendo ali o ato de trabalho da pessoa, que a pessoa está se entregando, está fazendo uma expressão corporal, mostrando o seu corpo e o trabalho que ele tem com uma música, se torna muito inconveniente quando se vem com o assédio, né? E durante todo esse tempo, lidar com isso eu acho que você tem que ter uma preparação desde lá daquele início até agora, não importa quantos anos você tem de carreira, você sempre vai ser uma situação nova. Por exemplo, eu fiz uma apresentação no interior do Paraná 1 mês atrás. Eu levei uma dentada na panturrilha. Como que conseguiu? Levei uma dentada na panturrilha. Você estava no palco e a pessoa... Ela tocou na minha perna. Em momentos alguns também, tipo assim, não sou tão restrito que não pode tocar, né? Claro que tudo depende de qual parte do corpo. Mas assim, o toque, até então aceitei. Mas a hora que ela meteu os dentes assim, ficou a marca, juro, ficou a marca de um animal na minha panturrilha. Então aí você tem que pedir ajuda ao contratante, não pode... O show não pode parar, como fala, mas pedir ajuda ao contratante que coloque uma segurança melhor ali na frente, que mantenha a atenção daquela pessoa, que ela pode estar alterada e tudo, e seguir o baile mesmo. Então, a única forma é essa. E você trabalha com a exposição do corpo, né? E como que é se relacionar, né? E a pessoa, lógico, um certo ciúmes tem, né? Mas como que você lida, assim, com a pessoa que está se relacionando para não ter o ciúme? Então, sabe o ditado que diz que os opostos se atraem? Eu já passei da fase que eu acreditava nisso, porque hoje eu acho que eles se complementam, né? Então hoje, graças a Deus, eu estou com uma pessoa que entende muito essa área, ela vem da área da dança também, então eu digo que eu acho que eu deveria ter mais ciúmes dela do que ela de mim, né? Porque ela tá o que eu vejo há uns 6, 7 anos atrás, ela tá voando na dança mesmo, ela tá tendo um destaque grande, ela é maravilhosa, não só fisicamente, mas com a arte da dança. E neste caso, ela me compreende muito bem, ela tem uma paciência incrível nesse sentido, sabe? E principalmente da parte do assédio. Ela vem e a gente resolve muito no diálogo, então eu sempre fui... Aí que eu digo que o teatro me ajudou, porque ele me deixou mais comunicativo, e se fosse antigamente eu não saberia como resolver certas situações. E então, tudo que vem a respeito de show, a gente senta, conversa e a gente se resolve. Então, até vai fazer 1 ano agora, dia 12 de junho, que a gente está juntos, mas a gente já se conhece, já tem mais de 5 anos, da parte da dança, dos locais que a gente se apresentava. E é incrível a amizade e a compreensão que um tem com o outro. Então, nesse momento, ela está dando aula, inclusive. Nesse relacionamento eu não tive problema algum. Pelo contrário, eu tenho muito apoio para navegar em várias áreas com ela, seja no teatro, seja no cinema. Agora eu estou me aperfeiçoando em mais uma área que eu vou destinar futuramente, que é a área de DJs. Então, ela está me apoiando muito nessa área. Eu falo, puxa, não sei se dou conta, não sei se eu quero me reinventar já com 41 anos. Não, vai, ó, o material profissional teu tá aí, você já conseguiu, agora estuda. Então, ela é uma pessoa que me apoia muito e talvez, assim, nós temos uma diferença de idade, que ela tô com 41 e ela 28. Essa juventude dela maior do que a minha me empolga para continuar, assim, nesse mesmo ritmo, sabe? E, ao mesmo tempo, ela diz que eu completo ela pela maturidade. Então, isso é um complemento que me tira ainda cada vez mais a parte dos opostos se atraem, sabe? Então, eu não posso hoje reclamar dessa parte de não ter compreensão, de ter ciúmes. Ela tem ciúmes. Esse final de semana ainda ela falou, quem que é tal pessoa ali que está, né, na rede social? Ela tem ciúmes, ela tem uma delicadeza de tratar o ciúme delas que ela demonstra, mas conversa. Sim. Não deixa aquilo Afetar. afetar ela e afetar nosso relacionamento. E hoje você não trabalha só com dança, né? Assim, qual que é o teu outro ramo dentro? Trabalha, lógico, na área artística, né? Mas, assim, você tem outra profissão, vamos dizer assim, né? Sim. Na verdade, o que aconteceu? No ano de 2011, eu estava bem nessa época que eu estava no Rio de Janeiro fazendo figurações em emissoras lá, me chega a aprovação em um concurso público.
E eu seria muito louco se eu não aceitasse estando na situação que eu estava lá, né? Então, voltei, assumi em Araucária. Na área, a minha intenção era justamente na área da cultura, mas não foi prontamente me dado, porque não tinha vaga, e sim a vaga do concurso foi me dado como auxiliar administrativo de uma escola, então pela área da educação. Mas voltei pela estabilidade. Na época eu vi que era uma situação boa e voltei e assumi concurso pela Prefeitura de Araucária. Neste mesmo ano surgiu uma proposta de que teria um concurso que na minha cabeça era um concurso da cidade, entre músicos, e que se eu poderia apresentar, porque eles sabiam que eu tinha essa aptidão, de acordo que eu estava na secretaria da escola, mas que lá eu já tinha feito alguns trabalhos de comunicação junto aos alunos, no pátio e tudo. Eu falei, não, é regional, né? Então, vamos, eu não fazia ideia quem eram as autoridades do município, inclusive dentro da prefeitura a gente aprende o que é um secretário municipal de cultura, uma secretária municipal de cultura. Eles chegaram e falaram assim para mim, só que a secretária quer falar com você. Eu falei, tá bom. Secretária, não, secretária do prefeito, secretária... Esse aqui é uma secretária de recepção, né? Não diminuindo a secretária, não que fosse aquela autoridade do município. E aí repetiu-se aquilo durante a manhã toda. Eu falei, mas que raios, cara, por que eu vou ficar nervoso para fazer algo para uma secretária? E fui e fiz assim no maior... Se tivesse me falado que a autoridade maior daquela secretaria era uma secretária, eu teria travado, acho. Eu não teria feito aquilo com a forma que eu fiz, sabe? E ela aprovou. Ela era muito rígida, muito perfeccionista, e aprovou. E naquele mesmo dia, à noite, eu estava apresentando o saudoso Festicar, da cidade de Araucária, onde a Isa participou. A Isa participou com um trio naquela época. E isso em 2012. E a partir dali a cultura falou, não, ele não volta mais para a educação. Porque no dia seguinte existia ainda, não tinha TV digital, mas existia a TV Araucária, e a TV Araucária decidiu transmitir ao vivo. E aí eles falaram, será que o Gugu das Araucárias vai dar conta do negócio? Verdade, todo mundo chamava ele de Gugu. E eu fui e fiz, consegui fazer, graças a Deus, nossa, eu tive um apoio de produção muito boa naquele momento. E levei como se fosse brincando. E aí eu não voltei mais para a educação. Dali para frente começou a minha trajetória na Secretaria de Cultura. Que permanece até hoje. Permaneço até hoje. Amém, graças a Deus. Permaneço até hoje. Inclusive, foi o último Festicar. O Festicar, o pessoal... Até quando veio esse nome, eu pensei, puxa, mas será que é um festival de carro? E eu fui saber que não era só eu o louco. Todo mundo achava. Muita gente achava. Mas não, Festicar significa Festival da Canção de Araucária. E foi o último, em 2012. Depois veio novas gestões, mas as gestões não acabaram cultivando esse tipo de festival no município. E agora, ele retorna esse ano. Ele retorna esse ano. Amém, né? Jesus! Eu esperava muito que eu falasse isso, eu posso anunciar. Já tem em data. primeira mão esse anúncio, hein, gente? O pessoal que está escutando aqui a Rádio Paraná Oficial, Não, tinha que até gravar Araucária um videozinho. terá esse ano o Festicar. Eu vou só virar aqui pra ele repetir, porque eu tenho certeza que tem muita gente lá em Araucária que não deixa eu só tirar esse filtro aqui, senão ele vai sair todo maquiado. Olha lá, Então vamos lá, Tony, repete. Então, nós estamos aqui, né, na Rádio Paraná Oficial e eu estou dando em primeira mão aqui a notícia como diretor de eventos do município de Araucária pela Secretaria de Cultura e Turismo, que nós teremos este ano a saudoso Festicar. Já tem data. Tem data. Podem comemorar. Nós vamos aproveitar uma mesma estrutura da Feira do Livro, que também é um evento municipal que acontece todo ano, tradicional já do município. Então, nós vamos ter ali a última semana de agosto para a Feira do Livro e a 1ª de setembro para o Festicar. Vai ser tudo lá no Parque Cachoeira. Tudo no Parque Cachoeira. Vai ser montado um pavilhão com praça de alimentação e o outro pavilhão justamente para os shows com palco e plateia, júri técnico, banda, tudo vai acontecer. E teremos 4 categorias. Teremos a categoria banda, categoria teen, categoria sertanejo e popular. A mesma estrutura que é montada para as outras festas vai continuar? Vai continuar. É uma mega estrutura que nós estamos atualmente fazendo, até ressaltando isso da atual gestão, né? Não vou citar aqui politicamente, mas eu fiz atualmente, desde janeiro, quando a gestão assumiu, eles me confiaram manter no cargo de diretor de eventos e me deram o trabalho e o desafio
de muitos eventos que era uma proposta de campanha da gestão. E aí, o que aconteceu? O secretário de Cultura aqui, ele é muito técnico, que é o Glaucio Caras. Sim, ele é muito... Ele assumiu a pasta e foi um grande achado do prefeito, porque normalmente não é alguém técnico. Na verdade, não se existe um concurso para a área da cultura, né? Normalmente é um professor, um auxiliar administrativo, alguém que tem aptidão. Mas nesse caso, um secretário de Cultura que vem da arte foi fundamental para nós, para entender exatamente o que era importante daquela Ele entende equipe. muito de cultura, né? Então já fica Demais. mais fácil trabalhar. Ele já movimentava. Inclusive, ele é um dos criadores do FESCAR. E ele não era do setor público. O Glaucio Caras, como pessoa, e mais um grupo de pessoas de Araucária, formaram o FESCAR, lá há muitos anos atrás. E agora ele retorna mesmo, até o Glaucio tem um carinho muito especial, então ele retorna este evento para o Parque Cachoeira através dessa dimensão que nós estamos fazendo para todos os eventos. De janeiro para cá, nós contabilizamos que nós colocamos no palco mais de 30 artistas. Então, nós estamos entrando no meio do ano. 30 artistas, deu praticamente um artista por semana que foi colocado no palco. E isso fazia muitos anos que não acontecia em Araucária. E essa estrutura também é uma estrutura... A Isa Bueno pôde participar do aniversário da cidade. E nesse aniversário da cidade, ela viu que a estrutura ela condiz, ela tem uma estrutura boa de som. Ela permite também uma segurança boa para toda a população, que é um parque muito familiar, um ambiente muito familiar. Então você vai lá, você pratica esportes, você respira cultura, você tem uma biblioteca ali perto, você tem um museu do outro lado. Então é um local para a família mesmo. Aí a gente começa os eventos à tarde, vai até à noite e não acontece nenhum caso de violência, de desagrado. A Guarda Municipal é fantástica, o suporte que nós temos lá é muito grande e isso vem se repetindo evento a mais evento. E com isso, eu estava hoje, inclusive, com o secretário fazendo o cálculo que até o final do ano nós temos mais 14 eventos a ser realizados, sem contar com o Natal da cidade. Então, vai ser eventos para bastante coisa até o final do ano. E a festa do final do ano, ela traz um público bem expressivo, né? Sim. Pro parque. Sim, ela traz. Atualmente, o parque ele já comporta, no final de semana, diariamente, em torno de 1.000 a 1.200 pessoas frequentando. Sem evento, né? Sem evento algum. Aí, quando nós realizamos o evento, ele vai de 5 a 8 mil pessoas por dia ali, frequentando o espaço do Parque Cachoeira. Mas era uma estrutura de se pensar para deixar montada já, né? Seria uma estrutura, mas assim, como o parque ele possui um apoio ambiental, então está sendo estudado, na verdade, no município, algo semelhante ao que tem em Campina Grande do Sul hoje, que é descentralizado, mas existe uma arena específica para aquele evento. Porque hoje, por exemplo, nós fizemos a Festa do Trabalhador Solidário, que é uma festa que não acontecia há muitos anos. Inclusive, parabenizando a Isa, que ela estava em Campo Largo, né? E a Rádio Paraná estava em Campo Largo. Lá também. Então, enquanto nós fizemos em Araucária, era feito sorteio em Araucária, era feito sorteio em Campo Largo, acho que fazendo Rio Grande também. E só nomes a nível nacional, só nomes grandes, e Campo Largo colocou a Isa exatamente nesse posto de artista nacional ali. Parabéns à Prefeitura de Campo Largo por ter realizado o evento lá e confiado a uma das melhores cantoras que eu digo para ela e para quem me pergunta eu indico, né? A Isa é fantástica. Agradecer ao meu querido ali, o Alexandre, né? Responsável pela rádio, diretor, fundador. Lá, Alexandre. Graças a ele. Vocês fizeram um bom trabalho lá em Campo Largo, que nós ficamos sabendo lá em Araucária. O cara é fera. O cara é fera. Ele ama a música que eu faço na abertura da Manu Batidão. Aquela nós fizemos em São Paulo, né, Isa? Sim, juntos também, né? Assim que a Manu Batidão, Daqui Pra Sempre, lançou lançou essa música, a Isa fez no Réveillon. Eu tive menos de uma hora para pegar a coreografia dela, porque a música era muito nova. E a Isa já estava tocando ela mesmo. Então, por que essa edificação permanente não acontece no Parque Cachoeira hoje? Porque está sendo levantado esse estudo. Eu ia citar o 1º de maio, porque o 1º de maio deu um público maior até que a gente imaginava. A gente chutava 20 mil e deu 28 mil pessoas. E esse número, a gente viu uma dificuldade de vazão de pessoas ali, das redondezas das vias públicas. Então, hoje o Parque Cachoeira ele é ótimo para eventos, mas o que diz em volta dele
nós tivemos que adaptar muita coisa para estacionamento, para as pessoas chegarem, para o artista chegar até o evento, para a população poder entrar e sair do evento com segurança. Então, esse estudo, se a gente quer mesmo ter os eventos nacionais lá acontecendo, para o artista local também ter uma estrutura a nível nacional, que a gente chama de palco mundi, então a gente precisa levar esse evento para um local propício. Então, está sendo estudado uma parceria lá da prefeitura com uma região lá para desapropriação daquele local e ser montada uma arena semelhante ao que acontece em Campina Grande do Sul. Esse é o nosso sonho. Se ele pode acontecer já em 1 ou 2 anos, nós vamos fazer o possível para acontecer. Se vai ser do tamanho ou maior da Campina Grande, então a gente tem que pensar no maior. É a maior arena da América Latina. Então a gente vai tentar copiar lá o que está acontecendo, que é bom lá, né? Então, a gente tem uma expectativa de que, melhor do que está hoje no Parque Cachoeira, a gente vai ter em Araucária nos próximos anos, com certeza. Sim. Essas festas que acontecem lá no município são montadas pela cultura, né? A parte artística, sim. Sim. Mas como que é feita essa seleção? Como nós, na verdade, foi feito o seguinte, não tinha isso. Ele não tem, durante as últimas gestões, na verdade, nem os eventos aconteciam. Hoje nós temos uma área jurídica dentro da Secretaria de Cultura. E isso foi um macete muito bom do secretário atual, que é o Glaucio Caras, de ter trazido um advogado para trabalhar conosco. Então nós começamos fazendo um credenciamento da parte de alimentação. Depois um credenciamento da parte de artesanato. E agora nós está sendo finalizado já, inclusive, um credenciamento de artistas. Por que nós não fechamos esse credenciamento de artistas já no primeiro momento? Não existe, na verdade, um que a gente vê que está razoável na remuneração. Você pega um exemplo da Fundação Cultural de Curitiba, a hora de um artista ali está girando em torno de R$300. Isso inclui o cantor. E a gente não quer que o artista vá lá e faça um show de 1 hora, 1h30 para receber esse valor, né? É incompreensível, né? Ainda mais o artista que ele tem que ser motivado e para isso ele precisa ser remunerado de uma forma adequada, digamos, né? Então está sendo feito esse chamamento. Por quê? Porque hoje, dentro do setor público, qualquer verba que é destinada a algo, ele passa por uma procuradoria. Essa procuradoria, ela precisa aprovar, não obrigatoriamente, mas ela orienta o prefeito a se contrata ou não. E aí, quando se trata do artista, ele cai, isso é em geral, tá? Não é só em Araucária. Ele cai numa situação de profissional ou amador. Por quê? Porque muitos lugares hoje, isso é uma coisa que seria um sonho para mim, não digo do setor público, mas sim de empresas, que todo lugar que eles fossem pago e gerassem exatamente esse recibo do pagamento. Uma coisa que a empresa da ISA faz, inclusive. Ela gera nota, o local paga, mas muitos dos artistas não. E a gente compreende isso porque se a pessoa te convida para tocar em tal lugar ali como freelance, o artista tem que ir. O artista tem que pegar o violãozinho dele, o teclado dele e tocar. Mas isso, no setor público, é como se fosse... ele é uma sonegação de impostos. Por quê? Porque a pessoa não está gerando a nota para aquele artista. E com isso, dificulta muito para que a gente, oficialmente, como setor público, a gente contrate aquele artista que não tem a nota. Para isso, a ideia do chamamento. O chamamento hoje o presidente da República, junto com o Ministério da Cultura, eles aprovaram o marco regulamentário da cultura. O marco, agora me fugiu o nome, gente. Regulamentar da Cultura. Esse marco, ele dispensa licitações para a contratação do artista. Então, isso vai facilitar muito para que a gente comece a contratar o artista que está precisando da Secretaria de Cultura para que ele fomente, para que ele comece, para que ele inove, para que ele saia do zero. Mas, atualmente, dentro do setor público, por isso que hoje é mais fácil contratar um artista notório de nível nacional do que um local. Porque o artista nacional consegue comprovar em notas anteriores de prefeituras que ele pode exercer aquela função e entregar. Olha só, eu estou falando de algo que se chama inexigibilidade. Esse inexigibilidade ele é uma contratação feita desde um aparelho a um show.
Então, a única coisa que ele diz assim, eu preciso comprar essa marca desse aparelho aqui, mas eu sei que essa marca aqui, eu tenho lá vestígios que ele tem qualidade, ele vai funcionar, então o preço é esse, comprei. O artista não. O artista que ele não consegue comprovar através de outras prefeituras ou através de um currículo grandioso dele, ele não consegue comprovar que ele vai entregar aquilo e que vale aquele preço. Então, isso dificulta muito para o setor público conseguir contratar e remunerar. Espaço a gente conseguiria dar sempre, mas o atual gestor não quer dar o espaço, ele quer remunerar o artista. Então, está sendo feita toda uma reviravolta ali para que a gente consiga, através desse chamamento, oportunizar os primeiros artistas que estão começando e também tabelar de uma forma que os... não vou falar dos artistas mais velhos, tá? Mas os artistas com mais estrada, experiência, que comprovem com nota, eles conseguem ficar numa notoriedade a nível nacional. Porque a gente sabe que através da nossa nota de prefeitura, ela vai conseguir entrar em outras prefeituras também. Então, se torna isso muito importante. E isso vai fazer com que a gente consiga diferenciar também os eventos de pequeno, médio e grande porte e o artista que convém àquele evento também. Desde o horário a oportunizar aquela pessoa que está começando, como aquele horário que a gente sabe que quem vai segurar o palco é aquele artista que já tem aquele conhecimento, que é o que importa, digamos, para a prefeitura. É o que a prefeitura percebe da qualidade e como ele vai conseguir investigar essa qualidade do artista. Né? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer a olhos fechados, o artista está me pedindo, qualquer artista pode vir ali e dizer, eu canto e vou te pedir 10 mil reais. E aí, como que você vai contratar ele sem uma nota fiscal ou sem um vídeo? Graças a Deus, hoje a rede social ajuda muito, que você tem os links ali. Mas, às vezes, a gente recebe o link da pessoa que ela manda, na verdade, um link com a música do Jorge Mateus, de fundo. Daí não ajuda muito. Então, essa informalidade que acontece fora do setor público entre artista e balada prejudica muito ele para uma contratação dentro do setor público. E ele acaba ficando de fora desses eventos. Então, hoje, a ideia do chamamento que vai vir, e acho que a gente já consegue, no segundo semestre, agora que já vai se iniciar, começar a pensar nessa contratação junto com o marco regulamentar, eu acho que vai facilitar muito para nós. A gente teve muitas negativas da nossa procuradoria hoje do município, e eles não estão errados, porque eles são exatamente as pessoas que têm que avaliar se aquele valor de dinheiro público, do imposto do contribuinte de Araucária, está sendo colocado em local correto. Mas com esse marco e com esse chamamento, a gente vai poder explicar que a cultura não é apenas para dar cachê para o artista, mas ele é para oportunizar os novos artistas também. Ela está ali para, de repente, tirar a pessoa da rua, está ali, de repente, para profissionalizar a pessoa através da experiência prática que tem da sua arte, para descobrir, na verdade, se aquele artista ele tem uma capacidade para... você tem hoje em bairros artistas fenomenais que estão desconhecidos, que estão desiludidos. A Secretaria de Cultura é isso. É você exatamente oportunizar para essas pessoas também. Mas é uma coisa que é passos lentos que a gente está tentando acelerar hoje em Araucária. Mas então esses eventos de porte maior será dado preferência então para os artistas locais? Não digo preferência. Preferência para locais, desculpa. Isso sim. Na verdade, o único artista que não foi local que foi tocar esse ano nem foi a artista nacional, a Yasmin Santos. O restante foi tudo artistas locais no município. Teve uma que é a velha conhecida da Isa, que tocou, que ela não reside mais em Araucária, mas a criação dela é de Araucária. Né? A vida dela foi do início em Araucária. Né? Então, ela foi convidada, ela se apresentou. E, assim, é feito através dessas pessoas também um rodízio, que nós temos uma classe artística muito grande. Então, enquanto a pessoa toca ali, a gente tem que oportunizar as outras para depois a gente retornar para aquelas pessoas. Salvo exceções. Não estou dizendo que isso seja uma regra. Mas isso é uma forma da gente colocar meio que justo essa situação e depois ainda retornar, caso assim, eu não consigo colocar uma banda de rock para fazer um carnaval em Araucária. Então aí eu teria que convidar uma Isa Bueno, uma Débora Grace. Quem mais que nós temos em Araucária hoje com a aptidão de um carnaval? Não temos, acho, Isa. Não temos. Então aí se torna exatamente, eu tenho uma justificativa por que eu preciso recontratar. Porque os dois nomes que eu citei já tocaram em Araucária nesse primeiro semestre. Por que elas e não uma outra cantora que não tocou ainda? Mas é porque eu preciso pro carnaval.
Entende? Então, todo evento ele tem um estudo, e dentro desse estudo que a gente retira uma média de quem que pode nos ajudar daquela forma. Preferencialmente, que não tocou ainda e que seja araucária. Não conseguindo essas duas com qualidade, a gente vai voltar onde a gente já estava naquela classe artística que a gente tinha ali. Entendi. Entendeu? Essa, mais ou menos, hoje é a seleção que a gente faz até ficar pronto o chamamento. E a cultura, na verdade, não só lá no município de Araucária, mas de uma forma geral, ela é uma das últimas secretarias que a verba chega. Né? Porque as pessoas acham que cultura não precisa de investimento. Exato. Né? E em Araucária não é diferente, porque Araucária ficou quantos anos sem uma festa, sem investimento na área. Né? Agora que está sendo retomado toda essa questão cultural. Né? Que cultura também vai na escola, né? Não é só da secretaria. É muito envolvimento de toda a prefeitura da área cultural. Tô né? gostando dele. Ele entende da parte de como a gente sofre na cultura. Sim. Mesmo. Né? Porque Ele trabalha com eventos também. Porque a cultura, ela recebe pouco investimento. Sempre. Né? Normalmente o município ele reverte 1% de toda a sua verba para a Secretaria de Cultura. Agora vamos pegar municípios que nem possuem Secretaria de Cultura. Então ele se torna complicado você realizar qualquer coisa desse sentido. Hoje, atualmente, eu vou te dizer, chegou metade do ano, a gente já usou a verba que era da cultura. Do ano inteiro. Do ano inteiro. O que o prefeito fez? O prefeito suplementou. Mas por que hoje a verba de Araucária é de 1%? Porque as gestões anteriores, agora é uma crítica, mas também não estou colocando política na frente, não preciso me amarrar com político. Mas, assim, as gestões anteriores não Ela já utilizavam... deixa um orçamento certo para o outro ano. Por quê? Porque né? como você não tinha eventos, eles pensam assim, a gente não precisa aplicar dinheiro ali. Eles não usam. E aí chegava anos que a gente devolvia. Porque não tinha interesse do gestor, tanto da pasta quanto o gestor municipal, que é o majoritário, de realizar o evento. Então, acontecia no final do ano, a gente tinha feito uma feira, a gente tinha feito os cursos, porque os cursos da secretaria também envolve a contratação desde o profissional, a estrutura, a manutenção da estrutura, então ali também vai uma verba grande durante o ano, né? Mas assim a gente devolvia. Então o orçamento já era pequeno e estava sendo devolvido os valores ao executivo. Então agora não, agora nós mostramos que a gente precisa de dinheiro. Mas era proposta de campanha, tem que ter evento. Nós fazemos, mas manda dinheiro. E aí vem mais dinheiro. E aí a gente conseguiu suplementar de demais secretarias dentro da Secretaria de Cultura. Vou citar um exemplo. A Feira do Peixe Vivo de Araucária é enorme, mas não é feita pela Secretaria de Cultura. É feita pela Agricultura. Agricultura. Mas eles queriam show. E os shows, e a estrutura de shows, a licitação é da cultura. Então, vocês precisam transferir nosso dinheiro, suplementar para nós a verba que a gente consiga realizar esse evento. E foi suplementado. Eles vão se apurar um pouco mais no final do ano lá com a agricultura, lá com a parte de eventos, porque não é a mesma verba que, digamos, vai para o agricultor, que vai para investimento em maquinário. Não é a mesma, né, da parte de veterinários. É o que tinha para a agricultura de eventos. Então, eles só suplementaram. Então, assim, o que está sendo feito hoje pela gestão que eu percebi é colocando a verba que talvez outra secretaria iria devolver porque eles não tinham conhecimento de como realizar aquele evento, a secretaria que compete, a secretaria que tem experiência para fazer isso. Suplementar, então, para as pessoas que não entendem, tirar de uma secretaria daquele setor... Que está exatamente reservado para aquele tipo de e mandar situação. Para a cultura, para vocês realizarem o evento. Exato. E às vezes a pessoa pensa, vou pegar um comentário aqui que teve na rede social sobre o show da Yasmin Santos. O cachê dela, eu não estou dizendo que seja esse o valor, mas o cachê dela ali de R$200 mil, vocês poderiam ter comprado os alimentos para doar para as entidades e não ter feito o show, porque foi trazido 1 quilo de alimento como todo 1º de maio solidário. E as toneladas que teve arrecadado a gente doou. Então, essa doação tá lá, foi feita. E teve um fulano de tal que, na sua defesa, na sua opinião, achou que deveriam, em vez de contratar ela pelo valor de R$200 mil, não teria evento que pagasse diretamente o valor para esses alimentos. O que a gente fez naquele show com os 28 mil pessoas, nós tivemos uma remuneração da praça de alimentação de R$500 mil.
Então, automaticamente, a economia dentro do município, ela teve mais de 100% de aumento ali do valor que era do cachê para ela. Ah, mas ela traria todo esse público? Não sei se ela traria todo esse público, porque também teve sorteios, teve a Força Sindical, que foi formidável no Paraná inteiro. Mas a verdade é, um show hoje que você coloque o artista local, o artista nacional, o que você for, você vai mover a economia. Então, além do que você me disse que a cultura entra nas escolas, a cultura realmente entra em lugares onde que outras secretarias não entram. E uma delas é na economia e no turismo do município. Então, quando se entende a importância de um evento para o artista que vai divulgar ele, vai projetar ele para a mídia a nível nacional, porque é uma prefeitura que está empossando ele de fazer aquele show, que você está levando a gastronomia do local e está fazendo com que aquela pessoa que não consegue ter uma oportunidade no ano todo do comércio local de fazer uma venda boa e da matéria-prima e do insumo dele, ele consegue também comprar dentro do próprio município, seja no mercado, na feirinha ou lá no agricultor direto. Então, você está fazendo daquele evento fazer uma receita 3 vezes maior do que se pegar aquele valor do cachê e levar diretamente para a pessoa beneficiada, sabe? E, ao mesmo tempo, não estamos nem contando da cultura que isso traz. Porque a gente brinca, o povo feliz não fica doente. Então, se a pessoa vai naquele evento e respira aquela cultura, vai lá, dança, se diverte. Pô, se você pegar os vídeos aqui do aniversário da Isa Bueno ali, o pessoal fez micareta, era um carnaval fora de época ali. Então o pessoal estava feliz, estava consumindo, estava todo mundo acontecendo ali o evento de uma forma feliz. E isso, aquela pessoa que fez o comentário infeliz não percebe. E eu vejo que, na verdade, aquele comentário se multiplica pela dúvida das pessoas, pela falta desse conhecimento. Né? Um exemplo maior é o show milionário da Lady Gaga no Rio de Janeiro. O pessoal criticou muito a prefeitura e o estado do Rio de Janeiro, mas foi um avanço a hotelaria, os restaurantes. A economia muda, a economia é muito grande. É o que o pessoal critica de carnaval. Carnaval é a maior festa do planeta, o pessoal critica o valor que é colocado lá. Mas o que gera diretamente, não estou nem dizendo indireto, diretamente ao comércio local, ao turismo local, é muito grande. E aqui na rádio nós entrevistamos durante o período são as 4 semanas antes do carnaval, né? Várias personalidades renomadas falando sobre o carnaval. E eu sempre batia numa tecla que até um vereador falou aqui no estúdio da Rádio Paraná, de se tirar o carnaval do centro de Curitiba e se levar para um espaço mais reservado, onde não se incomode as pessoas. Mas assim, ele falou da boca para fora e teve uma repercussão bem grande negativamente para o lado dele, porque assim, ele não conta a questão da economia, né, do entretenimento que o carnaval traz, né, e o projeto dele não foi aprovado, morreu na casca, né, não foi aprovado. Ainda bem, né? Porque ele falou uma besteira de um estudo que ele não fez ainda. Sem falar dos empregos, né, que gera. Então, assim, muita gente do trabalho informal vendendo colar, vendendo leque, vendendo pipoca, fantasia, fora toda a questão das escolas trabalhando ao redor, né, do carnaval. Então, assim, às vezes a pessoa, por falta de cultura, por falta de conhecimento, acaba denegrindo a imagem da própria cultura. Né? E assim, é um tiro no pé, porque ele está falando contra os próprios eleitores dele. Né? Porque são as pessoas que exatamente... Eu sou uma pessoa que... Eu sou aquele que diz mesmo que o voto tem poder. O voto é a arma que eu tenho. Eu não voto nessa pessoa. Eu não tem como. Não tem como, porque ele está bloqueando a economia, o turismo, a alegria de um povo, porque o povo precisa de cultura. A gente viu isso na pandemia. A gente viu que a pandemia afastou tudo e todos ficavam em casa vendo o quê? Assistindo cultura. Você via novela, você via shows, você via a campanha Fica em Casa, você via tudo. Era cultura. Se precisou uma pandemia para a gente ver que a única coisa que não mandava nós para uma clínica tratar da nossa saúde era a cultura, então ainda vem parlamentar eleito pelo povo falar um absurdo desse, né? Aproveitando esse leque para te dizer também, Curitiba está fazendo um trabalho formidável, inclusive é o Marino Júnior que está à frente da Fundação Cultural de Curitiba, e ele tem um projeto para o carnaval do ano que vem muito grande, de desfiles, porque acho que Curitiba também ele sempre é muito criticado, né, através do seu carnaval, de que ele chega até um ponto e não consegue produzir mais. E parece-me que vem uma coisa grande para o próximo carnaval e que o Marino Júnior tá
tá afiado. Ele já foi responsável aí por situações como a volta do Cine Passeio, como restabelecer na era do Greca ali situações de Curitiba, de nível cultural descentralizado nos bairros. Então eu acho que a Fundação Cultural acertou muito de colocar na sua diretoria alguém como o Marino Júnior ali. Excelente, excelente profissional. Vamos falar um pouquinho de dança? Bora lá. Você vai dançar, né? Dá pra Então, dançar? a Isa comentou comigo isso, depois Vamos ver com o Alexandre. depois de eu confirmar a vinda aqui, eu falei, Isa, eu tô desde janeiro sem dançar, que eu tô com os joelhos em tratamento, né? Mas a gente tenta fazer um esforço por aqui. Ó. Mas você gravou um clipe dançando com... Gravei. Com o Kaysar, né? Com o Kaysar. O Kaysar veio muito por acaso na minha vida. Em 2018 foi o auge da minha carreira, eu digo, da parte cinematográfica, porque eu fiquei um mês num condomínio. Nessa residência era muitos globais, muito pessoal da Record, e uma das pessoas que estava lá responsável pela produção que estava gravando de um curta-metragem era irmão da autora da Malhação e da Floribela, a novela Floribela da Band, que deixou saudades. A mãe deles, colaboradora e uma das escritoras de Tieta. Nossa. Então daí você pensa, já começa a aparecer, aí você chega lá e fala, caramba, né? E aí ele me faz o convite, você pode ficar mais alguns dias? Ele abriu as portas da casa dele. Eu falei, posso. Eu falei, por quê? Porque tá saindo agora do reality show um rapaz conterrâneo seu. Não é do Brasil, mas ele é de Curitiba. E aí eu gostaria que você estivesse junto com ele aí nesse curso que eu vou ministrar, colado com ele, porque ele já tem um papel novo na próxima novela, que era um Órfãos da Terra, falava justamente dos refugiados, de pessoas que abandonaram sua terra de origem para uma situação melhor para a vida, né? E ali tinha um outro também menino, que é o Musiper, que é da República do Congo, que também já tinha passado pela Malhação, e ele também ia fazer essa novela. E nós fechamos um trio ali que eu era o único que não era o famosão, mas a cumplicidade deles comigo foi grande. E aí o Kaysar sempre falava pra mim, falou, Tony, hoje é o melhor dia da sua vida. E chegava amanhã e ele falava, Tony, hoje é o melhor dia da sua vida. E isso ficou martelando muito na minha cabeça. E daí quando eu fiquei esses dias, foi formidável, porque eu estava prestes para voltar para Curitiba, já com passagem pronta para voltar. Eu vi no telefone esse diretor falando, sério que o ator não chegou ainda? Mas o que aconteceu? Atrasou o voo dele, tudo. Eu falei, mas estou com a produção e os cantores aqui agora. E aí ele olhou para mim assim, eu subi, preparei um figurino, já entendia qual que era o recado, voltei para ele e falei, teu personagem está aqui. E aí ele falou, você está contratado. E aí ele me colocou um dos primeiros clipes do Xamã. E aí eu digo que o 2018 para mim fechou maravilhosamente, porque Kaysar, Musipé e ainda o Xamã, que daí depois ele veio a produzir a fama dele com as demais músicas, era um dos primeiros trabalhos dele. Mas aquilo foi uma experiência incrível para mim. E aí no retorno para cá, nunca mais a gente deixou de manter o contato com o Kaysar. Vocês têm contato ainda? Temos contato grandioso, assim, tipo assim, eventos, aniversário, datas festivas, assim, a gente sempre tá... Quando ele tá pra cá, né? Uhum. Ele viaja muito, ele faz muito. O Kaysar, eu acho que de todos do BBB, ele é considerado um dos que mais fazem trabalhos publicitários. Ele tá sempre envolvido com algum trabalho. Ele não para de trabalhar. E aí ele foi pro lado da música, que desde aquela época que ele estava fazendo o curso conosco lá para poder fazer o seu papel na novela, ele falava, mas eu quero cantar. Eu gosto de cantar. Tá, mas tá estudando? Tô melhorando meu português, quero cantar. E aí ele começou, ele foi pro lado do funk, ele foi pro lado do trap, tudo, e tá lançando suas composições. Ele é um poeta, ele faz umas poesias do nada, assim, ele olha ali a borra do café e do nada sabe a poesia dele ali. Então ele é uma de cumplicidade, um coração generoso demais, o rapaz. Ali eu digo, a gente aprende muito com ele. E dá pra dançar um pouquinho? Dá, e som. Som é ali, ó. Nosso diretor vai fazer um... Nosso excelentíssimo diretor. Qual música? Dança da Manu Batidão, que o Alexandre ama. Uma parte? Uhum. Acho que não precisa ser inteira. Não precisa não, só pra quem tá assistindo. Uhum. E nas redes sociais? Eu acabei não compartilhando aqui na minha rede social, eu queria compartilhar para o pessoal lá também participar. Isso, podia colocar ali, me marcar também na rede social.
tá ao vivo? Que bacana, gente. Que bacana. Eu tô muito feliz hoje. Eu vou te dizer uma coisa que acho que eu nunca disse isso nem pra Isa. Dificilmente eu aceito um convite para entrevista. Porque eu sou muito calmo, eu sou de comunicar em shows, em apresentação. Mas pense o nervosismo que eu fico para dar entrevista. Mas se não viesse. E aí eu Tinha falei, que vir. e aí a Isa conseguiu. Então, tá vendo? Você sabe o que é, Alexandre? Sabe o que é? Estar de um lado aí é uma coisa, né? Mas ser o entrevistado, você pensa, puxa vida, cara. E aqui, ó, gente, para todos que estão aí, deixa eu falar. Isso aqui realmente é ao vivo. Não teve nenhuma pergunta que eu tive acesso, né? E aqui nós estamos justamente dando a cara porque é um papo entre amigos já. 4 minutos de quarta-feira. Olha lá. Bora lá então? Dia 4 de junho. 4 de junho? 4 de junho, vamos lá. Vamos ver o talento do menino. Põe o teu celular no Instagram aí, faz favor. Meu? Não, o dele. Pode soltar aqui, Alexandre? Calma, peraí, que nós estamos preparando aqui tudo. Uns minutos, estamos nos preparativos. Deixa eu jogar na câmera. O Tony está se aquecendo. A idade já pede para fazer um alongamento. Lembrando, então, a primeira vez que eu apresentei essa música foi no palco com a Isa. Vem comigo e diz assim, ó. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz, mas não houve ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. E agora chega pra cantar comigo, Simone Mendes. Não tem como não lembrar da Isa nessa música, viu? Não. E eu sempre, quando chego aqui, o Alexandre falando, canta aquela, canta aquela. Agora eu quero ouvir a Isa cantando. Som trechiza. Som trechiza. Sem aquecer, sem nada. Sem aquecer, sem nada. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. Aí, Aí depois, se vocês quiserem, eu canto aquela música pra vocês. Ah, sim, com Vamos- certeza. A gente você vai abriu o passar, programa, daí muito encerra. necessário. Muito É necessário. só vocês pedirem. Tony, qual que foram os maiores desafios que você encontrou na área cultural? Rapaz do céu. Ou assim, vamos dizer assim, na tua carreira mesmo, né? Aham. Eu acho que, em geral, assim, vamos voltar ali pra parte do teatro, sem falar da dança. Eu acho que é por ser do Sul. Por ser do Sul. Você sai daqui, não que existe um preconceito, mas o nosso sotaque sulista, né, do leite quente, da porta. Então, é colocado isso muito na prova, tanto em testes, e se nacionalizou que o sotaque carioca é normal. Então, mesmo com o chiado e tudo mais lá do X deles, não se liga tanto quanto se liga pro sotaque do Sul. Da porta.
Exato. A porta é Então, errada. então aí você já tem que... Tudo que você aprendeu na escola que o E é E, você tem que trocar o E pelo I. Tudo que você aprendeu que o R tem um som forte, você tem que cortar ele da maioria das palavras. Então, esse foi um dos grandes desafios e também problemas que eu encontrei no dia a dia para querer se comunicar, ou até mesmo para testes fora daqui. Você falou que já é do Sul, já complicava porque... então você precisa de estadia, precisa de viagem, precisa, né? E, além de tudo, o teu sotaque. Então, talvez essa parte eu colocaria como um dos obstáculos que eu tive durante toda essa parte de carreira artística do teatro e da TV. Todo começo ali é difícil, né? Em qualquer profissão, mas assim, talvez a parte cultural, artística seja um pouco maior a dificuldade pela falta de incentivo, pela falta de financiamento, né? Das pessoas injetarem dinheiro, de patrocínio, né? Para a área cultural. Assim, hoje, você estando, né, nessa área cultural, voltando assim o que você passou, o que você daria de conselho para quem está começando agora nessa área? Nossa, isso é a primeira vez que eu vou responder isso. E eu lembro que lá no começo eu buscava apoio nos artistas mais consagrados e também nos artistas com mais experiência. E eles falavam assim, quando tinha uma pergunta, eles falavam, desista. Desista porque você não vai conseguir. Tem 200 mil pessoas mais bonitas que você, tem 100 mil pessoas mais preparadas que você, e tem outras 50 mil pessoas que têm padrinhos, entre aspas, que vão abrir portas com mais oportunidades para você. E daí eu ficava pensando, não vou desistir. Então continue. Porque se eu te falei tudo isso e mesmo assim você não quer desistir, então amanhã você acorda e vê se você quer isso para tua vida. Se você ainda quiser, continue. Amanhã eu acordei de novo, eu ainda quero isso. Ainda quero isso. Eu nessa brincadeira tô desde 2001. Querendo isso. Porque essa carreira me permite hoje ser qualquer outra profissão. Por quê? Porque se eu pego um personagem exatamente que ele tem que ser um médico, um advogado e tudo, eu vou estudar, eu vou ter uma imersão, vou ter um estudo em cima da vida daquele personagem. Então, é maravilhoso o que a cultura traz pra gente. Hoje a Isa, como cantora, se ela subir no palco, se ela ficar só cantando no microfone, a plateia vai devorar ela. Ela precisa ter uma performance, ela precisa ter uma resistência, ela precisa ter uma expressão corporal que condiza com o poder da voz dela. E se ela não se preparar disso, vai ter outras 100 mil pessoas que vai estar mais preparada que ela, vai ter outras 200. Então, é uma terra que você fala, que louco, por que ele fica nessa vida, ser um leão por dia desse jeito? Porque a gente ama fazer cultura. A gente ama estar no palco e ver aquele público chegando e adquirindo conhecimento e absorvendo a cultura que você está transmitindo para ele. E nunca vai ser um evento igual ao outro. Nunca, não tem como. Não tem, pode ser o mesmo nome, no ano seguinte vai ser diferente. Vai vir outras pessoas, vai vir críticas, vai vir elogios, e principalmente vai ter seu público, você vai estar em contato com o seu público. Então, se a pessoa hoje quer começar na área cultural, ela vai enfrentar tudo isso. Essa é a realidade para ela. Ela não vai ser diferente do que eu, do que a Isa. Você sempre vai entrevistar um artista, ele vai te dizer todas as coisas que ele passou, que pode ser situações diferentes, mas com geral semelhante de um do outro. Então, o artista que está começando hoje, nunca pare de estudar. Não estou falando do estudo acadêmico. Estou falando do estudo da vida. Vai lá, faz o teu estudo acadêmico. A maioria dos artistas, por exemplo, o Ari Fontoura, numa conversa que nós tivemos num café, ele me disse, eu sou advogado. Falei, capaz, nunca exerci a função. Mas eu cheguei pro meu pai e falei, tá aqui a formatura, tá aqui meu canudo, agora eu vou ser ator. Então, a maioria deles tinha um segundo plano. Então, não largue o seu diploma, a sua situação acadêmica, mas se você quer entrar na área da cultura, estude cultura nos melhores lugares que você confie, que você tenha indicação, porque tem muita coisa ruim por aí, muito golpe por aí também, mas estude, porque você não vai ser o mesmo daqui a um mês.
a cultura vai vir, as modernidades vão vir. Perdão agora, vou ser indelicado, quantos anos você tem? Eu, 41. 41. Então você está igual a mim em relação a isso. Nós somos de uma geração que nós crescemos vendo a máquina de escrever, nos tornamos adulto com o computador, e hoje nós temos o computador numa tela aqui, ó, Na palma da mão. na palma da mão. E nós temos que se adaptar para isso. O artista é isso. Só que o artista não leva essa vida toda. O artista, cada ano, ele vai ter que se inovar. Senão, ele fica para trás. Então, é estudo. O artista de hoje, se ele quer se tornar um diferencial... Eu alcancei uma fama nacional? Não alcancei. Mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória devido aos meus estudos. Porque eles me abriram portas e elas nunca se fecharam porque eu sempre estive estudando. Não é à toa que é a 4ª geração de prefeito do município de Araucária e eu continuo no mesmo cargo. Então, é estudo. É isso que eu indicaria para a pessoa. Vai ter um caminho longo pela frente. Pode ser 1 ano, 2 anos alcançar um sucesso, mas que ela almeje um sucesso e não almeje ser artista, ser famoso. Ela almeja ser sucesso, porque ser famoso, ser artista é consequência do seu sucesso. Você faria alguma coisa diferente do que você já fez? Eu acho que eu já fiz tanta coisa diferente. Talvez, assim, seguisse por algum outro caminho, sabe? Se Sim. hoje o Tony não fosse da área da cultura, ele seria o quê, assim, por exemplo? Eu discuti isso esse tempo com a minha namorada, inclusive. Eu seria chefe de cozinha. Ela adora todas as coisas que eu invento lá de comer e tudo, e na pandemia eu tive essa realidade, porque na pandemia a gente ficou impossibilitado. Os eventos foram os primeiros a pararem e o último a retornar. E aí o que eu fiz? Eu acabei fazendo batata suíça para vender. Paralelo à prefeitura, que eu ainda estava trabalhando na prefeitura. Mas a prefeitura também, ela te remunera com salário e também, só que se você tem uma meta ali. Se eu estou com um cargo de diretor de eventos, eu recebo como diretor de eventos, eu não vou receber como um auxiliar administrativo. Agora, se não tem eventos, eu volto a ser um auxiliar administrativo. Eu vou receber minha base salarial apenas. Então, ali, naquelas circunstâncias de pandemia, com tudo subindo, preço, tudo alto, eu me vi realmente, não digo de passar necessidade, mas de ter aquele conforto que eu estava me mantendo com os eventos que eu sempre fiz. A Isa é prova disso, que além do trabalho que eu exerço, eu não paro com meus eventos e tudo, porque o que eu posso dizer é que hoje eu vivo minha vida em todas as áreas fazendo o que eu gosto, que é a cultura. Quem que pode dar o luxo de dizer que vive disso? Sim. Porque a tua pergunta vem de uma coisa lá de trás, onde que a pessoa diz, tá, Isa, você é cantora, mas fora isso faz o quê? Né? Então, é a pior pergunta pro profissional de cultura. E aí é exatamente isso. Ou eu não preciso. Você é ator, mas faz mais o quê? Eu sou diretor de eventos de cultura. Ah, tá. Mas você é dançarina, mas o quê? Eu sou ator. E assim vou falando. Mas tudo que eu faço é na cultura. Tudo. Tudo ligado no mesmo segmento. Né? Só que eu vou te dizer, daí na hora que eu me apertei e precisei fazer batata suíça, ficou maravilhosa. Eu vendia muito bem. E aí me desperta uma curiosidade, assim, que toda vez que nós estamos juntos, eu e minha namorada, realmente eu vou para a cozinha e eu preparo sempre com muito gosto as coisas, assim, invento, outras pego receita e sai muito bem. Então, talvez eu me profissionalizaria nessa parte. Eu acho que é super válido, né, chamar o Tony novamente, dele traz a namorada junto e a batata suíça. E a batata, eu até ia perguntar se a batata ficou esquecida. Porque Eu não fiz esse adianta final de semana pra fazer ela. tanta propaganda e não mostrar o produto. Mas daí, depois que voltou às atividades normais, a cozinha ficou stand-by, ele ficou paradinha. Até um pouco antes, porque o insumo estava muito caro na época, não compensava mais fazer. Eu estava me desgastando muito realmente. Mas é um desafio muito grande. Eu vejo até profissionais da parte gastronômica e eles tentando descobrir cada vez mais onde e como fazer pratos rapidamente, que não exerçam tanto tempo para você deixar a pessoa que vai comer esperando com fome e, ao mesmo tempo, saudável, né? Com qualidade. Então, está se deixando um pouco o lado do food, da comida rápida, do lanche ali, e cuidando um pouco dessa parte alimentar. Isso está bacana hoje na atualidade. Por quê? Porque o povo está ficando doente já. O povo os jovens, volto a dizer, você tem a mesma idade que eu. O nosso crescimento foi feito ali de uma base que a gente não ingeria tanto produto ruim. Hoje o adolescente, o jovem está vindo já obeso, na verdade.
tá vindo com problemas cardíacos. Tem jovem aí de 20 e poucos anos tendo ataque cardíaco. Então, por quê? Por causa da alimentação errada. Então tá tendo uma preocupação muito grande. E eu acho formidável o cara que consegue acertar isso, de fazer algo rápido e saudável ainda e ficar gostoso. Porque isso é importante. Você vai comer algo saudável e não é gostoso, é importante. Então eu fiquei deslumbrado. Seria uma outra área que eu iria atrás. Mas na verdade, assim, não sai da área da cultura, né? Porque a culinária é cultural. Né? Se Sim. você vai buscar os pratos típicos ali, já volta pra cultura de novo. Então, assim, mesmo Sim, você saindo da exatamente. cultura, você tá ali de novo. Aí você né? me pegou, porque aí é verdade. Eu realmente não... Vou te dizer que a gente tem até planos em Araucária de fazer a Rota das Represas, que lá é a Secretaria de Cultura e Turismo. E nessa Rota das Represas vai ter muito evento gastronômico. Vai ter bastante situações do turismo rural estar junto nesse evento, preparando os pratos típicos. Que em Araucária, o prato típico é o pirogue, né? Mas poucos sabem que hoje a Araucária, no estado do Paraná, ela é a segunda produção maior de venda de morango. Então, daquele morango, você consegue tirar geleia, você consegue fazer até chopp, né, sorvete. Existe isso na área rural hoje, Araucária. Araucária tem os queijos mais premiados também do estado do Paraná. Então, a partir do momento que você faz e fomenta isso, você transforma em cultura. Aí você tem razão, entendeu? É a parte de alimentos, a parte gastronômica. E acho que a Araucária, ela possui também, da parte privada, se eu não me engano, um festival gastronômico lá. Tem. Tem. É Privado mesmo. Que é né? privado. Se eu não me engano, a Casa Eliseu Vorankoff é uma dos apoiadores. Sim. O Carlão, né? O famoso Da Carlão, Kilden, que era da Kilden, que era da popular, imprensa né? também. Ele também é um dos idealizadores desse festival gastronômico. E a própria festa do pirogue era feita por instituições privadas, que é o grupo folclórico Vessoli Dom, da cidade. Eles Na Chácara do instituíram... Sotes, que nem que fazia, Isso, né? aham. Só que eles titularam como lei. Agora é lei no município. E este ano, eu acho que vai ser a primeira festa grande do pirogue que vai ser feito. Não será mais pela família, né? Porque como eles instituíram pela prefeitura, agora cabe à prefeitura fazer. E todos, na verdade, que produzem pirogue vão poder participar dessa festa. Então, assim, existe uma conversa, isso eu ainda não posso abrir, porque realmente foi desenhado hoje, já tenho até um nome que eu vou sugerir para a Secretaria de Governo da cidade de Araucária, mas em novembro nós vamos ter um evento grande na cidade de Araucária, para abertura do Natal, inclusive. E provavelmente seja voltado a sabores do campo, junto com o turismo rural e a gastronomia envolvendo pirogue, morango e demais frutas típicas lá da cidade de Araucária. O pirogue, ele é um prato típico polonês, né? Mas o município, ele não... Quando começou a festa do ovo, né? Do pêssego e do ovo, começou pela cultura japonesa, né? Que os japoneses que trouxeram essa cultura para Araucária, né? E é uma das festas que não tem mais, né? Há possibilidade ou há projeto dessa festa retornar, porque assim, era uma festa onde toda a região metropolitana ia, porque já era uma festa que se tinha uma tradição, né? Teve-se grandes públicos dentro do Parque Cachoeira nessas festas, né? Tem possibilidade dessa festa voltar ou ainda não foi desenhado nada nesse estilo? Eu acho muito difícil essa festa voltar, em específico. Os sabores do campo, ele já envolve o pêssego, as demais partes gastronômicas, o que se produz no campo. Até há um cuidado muito grande de continuar com o nome de festa do morango devido a isso, a se tornar futuramente uma festa do pêssego. Por que a festa do pêssego e do ovo acabaram? Justamente por causa da falta do insumo. Porque hoje você não tem mais uma produção suficiente para fazer a festa. Vou pegar o exemplo da Feira do Peixe Vivo, por exemplo. A Feira do Peixe Vivo, ela só não é maior porque não se tem uma extensão grande das pessoas que conseguem fornecer e vender o peixe lá e fazer a limpeza também, que é muito importante. Você não encontra as pessoas naquela época para fazer Fila isso. quilométrica, né? É pra muito. limpar. E aí você levar sem limpar também, você perde muito tem uma reclamação do próprio fornecedor, que se fazer sem fazer o cara que vai limpar o peixe, não vai dar certo a festa. Então, a mesma dificuldade a gente encontra na festa do pêssego do ovo. Hoje, você tem razão, a
A gente sempre leva muito forte a cultura polonesa, mas a cultura italiana, a cultura japonesa estão presentes dentro do município, assim como também alguns povos da Ucrânia também lá. E só que não se tem mais esse insumo. As granjas hoje que tem em Araucária, que são dos japoneses também, muitas vezes eles já têm os fornecedores deles. Assim como das frutas, eles falam que justamente o que acontece. O pessoal que vem de turismo no município acaba levando todo o estoque e uma parte que é revertida para o Ceasa acaba com todo o estoque. Então não se tem hoje como produzir essa demanda. Então a alternativa já vem de uma gestão anterior também, de transformar que era a Festa dos Sabores, e agora ela está sendo melhorada para trazer o turismo rural e também a parte gastronômica do prato principal de Araucária, que é o pirogue, justamente para a gente não cair daqui a uns anos novamente numa falência de uma festa. O esquecimento da festa. É isso. Então hoje, por exemplo, eu falei que o Araucária é o segundo maior produtor de morango. O primeiro é o Miranda Tamandaré. E o Miranda Tamandaré está colado com o Araucária. E eles vão ter, vamos supor assim, se hoje nós decidimos bater seu martelo que a festa do morango vai acontecer em Araucária em novembro, já está sendo divulgada a 4ª festa do morango de Almirante Tamandaré em outubro. Então não diziam os mais antigos, não orna, né? Não vai ter uma ligação assim intermunicipal e talvez uma festa prejudique a outra. Então não vamos descartar o morango, mas ele estará presente, inclusive um dos principais atrativos de nossa festa de novembro continua sendo o morango, mas ele vai abrir para mais outras. E isso a gente faz mais um fomento rural do pessoal. A agricultura mesmo fala que eles são muito cobrados disso, mas daí é o esquecimento. Se a gente fazer só o morango, como fica o pessoal que está plantando as demais frutas ali também? Então a gente vai trazer como Sabores do Campo. Esse nome também de Sabores do Campo foi idealizado por o pessoal da agricultura, pelo secretário e diretor-geral hoje da Secretaria de Agricultura. E em conversa conosco lá, inclusive foi hoje a conversa com eles, a gente está saindo com um novo nome e uma possível festa de 3 dias a nível nacional, com artista nacional, com artistas locais, tudo sendo feito no Parque Cachoeira. Em novembro. Em novembro. Quais são os próximos investimentos assim que você sugeria, né, para a área cultural, para o município? Olha só, eu voltaria na parte que nós falamos hoje no início da entrevista do centro de eventos. Hoje nós precisamos difundir um local para esses eventos acontecerem. Por quê? Porque ainda a gente tem um custo alto da realização deles devido às edificações provisórias. Tendas, piso, porque o piso lá é irregular, instalação elétrica, instalação hidráulica. A partir do momento que nós temos uma instalação permanente, nós vamos poder fazer ali muito mais coisas. Eu digo assim, é um investimento que vai acontecer e já vai devolver na hora praticamente, porque a gente vai ter um custo para realizar aquele evento muito menor. Então hoje seria isso. Até porque nossa Secretaria, por ser Cultura e Turismo, e eu já venho dizendo isso já na outra gestão também, a cultura é o irmão pobre, né? Mas nós temos um turismo que é muito forte. Então, se você bate lá em Brasília e fala do Ministério do Turismo lá, eles têm como conseguir verba para nós. E um centro de exposições, um centro de eventos, ele vai trazer turismo para o município. Então, eu acho que essa gestão atualmente ela está vendo com esses olhos de inovação e preparando o município de Araucária para receber público, tanto da Lapa, de Contenda, de Mandirituba, de Balsa Nova, para ver nossos artistas locais se apresentando ali, junto no mesmo palco com o artista nacional. A cultura ela tem uma transformação social, né? Ela tira a criança da comunidade, da favela lá e leva para ensinar uma profissão, né? Seja aprender a tocar um instrumento, para dança, né? O que você acredita assim qual o impacto que isso traz na sociedade? Olha, antes de falar do impacto, eu já pego sobre os cursos que nós ofertamos à Secretaria de Cultura hoje, né? Então nós temos desde o curso de teatro, nós temos o curso de música pelo coral municipal da cidade, nós temos o curso de teclado, de violão, curso de pintura em tela que tira muita gente da ansiedade, da depressão. É o curso de cerâmica em vidro, que elas montam as próprias exposições ao final do ano como formatura do curso deles.
que é aberto o museu e a Casa da Cultura para receber essas peças que eles fazem em vidro, e depois eles podem fazer até a venda deles e adquirir aí o seu próprio dinheiro, a sua própria renda. E através desses cursos, veja só, aí que vem a parte do impacto. Através desses cursos livres e não profissionalizantes, no ano seguinte, essas pessoas elas passam a ser cadastradas junto ao Departamento de Artesanato. E dentro desse departamento de artesanato, ele é convidado a vir participar de todas as festas do município, assim como de outros municípios também, como hoje a festa grande que tem, a feira grande, a Feira Arte do Parque Barigui, nós temos estandes da nossa Casa do Artesanato presente lá. E da Casa do Artesanato são peças dos artesãos cadastrados na secretaria. Então, o que acontece? Aquela mesma pessoa que naquele ano se formou ali, no ano seguinte ela já está fazendo receita para ela mesma, diante da política pública cultural que nós temos no município. Então, esse, para mim, é o impacto mais direto que tem. Agora, o impacto indiretamente, quando não é exatamente com aquele nosso público que está ali, aquele nosso aluno. Nós temos um evento que ele é tão gostoso de fazer, cara, que chama-se Caminhada na Natureza. Ele é promovido pelas prefeituras junto com o IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural, é a antiga Emater do estado do Paraná. Esse evento, a gente leva ele para uma área rural. Nessa área rural é feito de 10 a 15 quilômetros de estrada de chão em contato com a natureza. E vem pessoas de todo o estado participar desse evento, porque ele é de forma gratuita. Então a pessoa vem ali, ela vai fazer esse trecho, e ao final desse trecho ela vai dar de cara com um pavilhão montado, com uma praça de alimentação e uma feira de artesanato e produtos coloniais da região. Quem vai participar desses produtos ali? O morador daquele bairro, daquela região. Vamos pegar ali, nós temos, eu não vou citar Guajuvira, porque Guajuvira é muito conhecido, mas vou citar um outro, Rio Verde. Rio Verde. Rio Verde é pequenininho, mas possui um trecho lindo e possui aquela capela, aquela igreja e a comunidade que faz um risoto e uma carne maravilhosa. Então ali eles vão consumir daquilo, vão pagar diretamente para a comunidade, não vai passar nada pela prefeitura. A prefeitura só vai formar esse evento com essa estrutura de tendas, se precisa de show ali, para enquanto almoçarem, eles estiverem presenciando, um grupo folclórico junto para mostrar a tradição do município. E através disso, eles vão consumir e aquele dinheiro vai ficar diretamente para a comunidade. Então, esse é um outro impacto que a gente faz exatamente para toda a população de uma forma indireta. Podemos, né? Vamos adiante. Dá para continuar? Claro. Depois, né, que passa toda essa questão do município, o Tony volta como agente cultural. Né? Como que é trabalhar assim diretamente com a cultura, não assim do município, mas a tua cultura, né? Como que é assim para você mostrar a tua cultura para os outros? Certo. Então, eu tô cada vez me reinventando. Eu já achava que eu tava velho para fazer essas atividades de dança, né, Isa? Eu já achava que não tinha mais. Mas aí essa volta que foi que eu te disse aquela hora, que foi onde eu me senti mais profissional. Eu sempre levei a parte da dança, do teatro, do cinema como algo profissional realmente. Eu nunca pisei num palco me sentindo um amador. Mas eu fui reconhecido como profissional nesse meu retorno agora. Por quê? Talvez por causa dos streaming, por causa da facilidade que hoje tem de você gravar algo e ter aquele acesso, a outra pessoa ter acesso, te faz ser alguém a ser contratado para atingir aquele público. Talvez essa facilidade ajudou. Antigamente não era assim. Porém, essa abertura que a gente tem hoje da dança, de participar com cantores, com DJs, com grupos de festa de casamento, de despedida de solteiro, seja o que for, ele realmente ele traz para você uma valorização interna que eu digo que esse sim alimenta o meu ego. Esse é o meu combustível para que depois eu faça a cultura chegar até outros povos, entendeu? Então ali eu tô sendo o cara que quer ser contratado lá pela prefeitura lá, entendeu? Eu paro de ser o contratante para ser o contratado. Então ali eu já consigo, inclusive, me levar lá pro outro lado, que é a forma que eu quero ser tratado, né? Então eu vejo exatamente como que tô sendo, putz, esse cara me tratou hoje de um jeito, não vou tratar o artista assim quando eu estiver em Araucária. Sabe, a Secretaria de Cultura, e com o tempo ali, me fez amadurecer de uma forma onde eu deixo lá de lado o meu gosto musical,
o meu gosto por artista, por evento, para exatamente ver a realidade daquele povo, da galera que está lá presente. Agora, na próxima semana, nós vamos ter um festival chamado Festival CEL. O CEL é o Centro de Artes e Esportes Unificados. Ele vem para substituir o CAIC nos últimos 10 anos. O CAIC deu aquela pausa e o CEL veio para colocar esse tipo de equipamento público nas periferias. E lá em Araucária, o CEL ele se encontra na Capela Velha, que é uma área bem atingida, na verdade, dessa parte, com poucos recursos e poucas oportunidades culturais para o município. E nas últimas gestões, eu digo, há 10 anos atrás, eu que inaugurei lá fazendo a comunicação do lançamento. Há 10 anos atrás, nós fizemos aquele equipamento novo, com banda municipal, com atividades esportivas e com a guarda municipal presente naquele local. 10 anos se passaram. Hoje nós não temos a banda municipal. Hoje nós não temos muitas atividades de esportes. O local ele está pichado, infelizmente. E a guarda municipal não foi removida de lá nas últimas gestões. Então, essa festa de 10 anos que nós vamos fazer lá é justamente para entregar esse equipamento de volta à população. Porque a população não está tendo... era para a população, e a população não está tendo acesso a ele. Por quê? Porque a população não se sente protegida lá dentro. Né? E aí, vai fazer o que lá se não tem aulas de cultura, não tem aulas esportivas? Não que pararam, mas diminuíram. Diminuíram porque não foi investido no esporte, não foi investido na cultura. Agora, nesse instante, nós vamos fazer uma semana em parceria com o SESC, de um caminhão-palco chamado o SESC Arte Móvel, que ele vai ficar uma semana em Araucária só para o pessoal daquela região. Junto desse espaço, foi cedido para que as senhoras da terceira idade do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, que também são moradoras daquela região, façam a apresentação da sua dança lá, que eles fazem no curso deles. Também teremos os alunos do local de dança do ventre e também a aula de ritmos com a professora da Ismel. Então isso vai acontecer tudo durante uma semana no Festival CEL em Araucária, que é onde que a gente vai conseguir chegar a um público que possivelmente não tem oportunidade de ir ao teatro, não tem oportunidade de ir no cinema e muito menos de ver uma apresentação renomada, né? E o SESC está investindo, ele tem esse projeto, ele vai vir e sem custo algum para a prefeitura. Aí foi uma parceria que a gente conseguiu com eles, eles vêm de forma gratuita, não vai custar nada para os cofres públicos da prefeitura de Araucária, e aí nós vamos entrar com exatamente o equipamento e a mão de obra humana. E aí a população vai respirar cultura lá nas próximas semanas. Você trabalha com editais ou não? A nossa parte jurídica está trabalhando com os editais, mas assim, quando veio a pandemia, quis o gestor cultural da época colocar eu como responsável para ir às reuniões representando o município. Então até houve hoje a gente recebe ligação de pessoas lá de outros municípios que acaba tendo contato comigo antes do contato ao secretário. Mas com todo respeito, é claro, né? O secretário mesmo sabe disso pelo tempo que eu tenho de casa. E aconteceu que a primeira lei, Aldir Blanc, foi trazida para a Araucária naquela ocasião que eu estava numa reunião junto. E que se talvez não tivesse naquela reunião lá, pudesse ser passado despercebido. Não digo que não estaria em Araucária, porque a classe artística de Araucária jamais aceitaria isso. Eles iriam se unir, iriam bater na porta do prefeito atual lá e ia dizer, nós precisamos dessa lei. Essa lei veio em 2022. E aí, só que daí eles não precisaram fazer isso. Porém, a Araucária estava tão desmotivada com a área da cultura que não se tinha nenhum conselho de cultura ativo na época. O conselho tinha sido estacionado, tinha sido tapado a boca e calado, sabe? E com isso, então, o conselho de cultura estava adormecido, então acabou que eu, nessas reuniões, acabei tendo que aprender editais, tendo que me desenvolver nessa parte que eu vou te dizer, para quem é na prática, é aquela coisa, eu sou de humanas e não sou de exatas, né? Mas você pegar para ler, para entender, para compreender exatamente o que seria um edital de cultura, o que seria uma lei emergencial para trazer para a cidade de Araucária. E graças a Deus a gente recebeu 1.300.000 na primeira vez da Aldir Blanc e não devolvemos um centavo. Foi tudo aplicado em cultura naquela ocasião. Aí, posteriormente, já veio a Paulo Gustavo, a gente já tinha uma comissão
mais estudiosa, mais prontificada. O último gestor antes do atual secretário também trouxe pessoas que tinham sido excluídas da Secretaria de Cultura para somar junto, intelectualmente tinham conhecimentos em editais. Aí foi-se criado a Lei Paulo Gustavo e agora está sendo posto agora para edital a próxima, que é a nova Lei Aldir Blanc, né? Que ela já deixa de ser emergencial, mas vai contemplar pelo menos, acho que é em torno de 5 anos aí, todo ano vai ter esse edital da Lei Aldir Blanc. E depois que passa toda essa fase de edital, vem a parte de montagem e execução do projeto. Certo. Né? A prefeitura ela trabalha em parceria junto com os artistas na montagem e no planejamento e execução. Né? Mas ainda falta algumas etapas que muitos ainda não sabem como funciona. Né? Quando chega na fase de execução de um projeto cultural, muita coisa do projeto acaba sendo alterada. Né? E aí que muitos falam que o dinheiro some. Né? Como que vocês, na cultura, gerenciam o financeiro não do município, mas assim, dos projetos que acontecem? Tá. Quando é feito um edital, nesse edital ele tem a liberdade de prover se a pessoa, como que ela vai fazer aquela contrapartida. Sim. Certo? Atualmente, hoje, nesse marco regulamentório que tem da cultura que saiu, a própria prestação de contas é o serviço entregue. Então, assim, ele pode dizer que a cultura dele é pegar o celular exatamente e fazer um mix aqui no celular. Ele fez isso, sendo inédito ou não, ele vai entregar isso, já é cultura e a prestação de contas dele. Foi-se tirado a parte de recibos ou de notas e que você tem que prestar contas de cada centavo do que você foi. A prestação de contas hoje de um edital de cultura, ele vai baseado exatamente naquela entrega de material cultural para o município, de como ele fica, né? Nós não temos muito problema em relação a isso na cultura de Araucária, porque a verba que vem, ela é feita, vamos supor assim, vou citar novamente a lei emergencial. Ela vem uma verba e ela é dividida exatamente dentro do cadastro cultural que nós temos do município, que está sendo reformulado agora, e nós vamos fazer como se fosse um censo atualizado dele, para que todos possam se cadastrar e a gente ter um mapeamento mais atualizado. Mas até então, primeiro é feito um estudo através daquilo, e através desse estudo, a própria lei faz com que a gente faça oitivas, que ela não é uma audiência pública, ela é uma consulta. E nessas consultas a gente transforma em 4 regiões da cidade de Araucária, e dessas 4 regiões nós vamos ouvir o povo sobre o que instrumento eles representam e onde nós temos que aplicar esses editais. Se ele vai ser na música, se ele vai ser na literatura, se ele vai ser em audiovisual, e através disso que nós vamos dissolver esse valor que tem ali, que hoje é através da nova Lei Aldir Blanc, por exemplo, que eu estou citando, mas que futuramente pode ser uma lei municipal através do Fundo de Cultura, que está sendo restaurado novamente. Temos essa ideia de fazer a tal mini-lei Rouanet, digamos assim, como o pessoal gosta de dizer, informalmente que eu disse, né? Mini-lei Rouanet, mas é uma forma de dizer uma lei municipal de incentivo à cultura, de fomento à cultura. Mas ela não passa despercebido. Então, a nossa forma de rastrear e de prestar contas sobre o dinheiro público utilizado é através disso, através das contrapartidas que os grupos vão nos entregar e através daquilo que a gente vai ver através do mapeamento que nós fizemos setorial, quanto de verba precisa ser para cada segmento cultural. Normalmente eu posso te dizer claramente que o setor de música é um dos que mais levam dinheiro ali, sabe? Porque é onde que se tem uma produção grande de cantores no município e de instrumentistas então o acervo musical sempre é destinado a uma verba maior ali. Toda a secretaria tem um conselho. Tem. Né, que é feito pela parte civil. Né? E a cultura também não é diferente esse conselho. Qual que é a função do conselho dentro da secretaria? Tá, a função do conselho, na verdade, o próprio nome já diz. Né? O que se mistura muito é que o conselho, eu vejo que muitos municípios têm um embate muito grande que eles utilizam o conselho como censura, como se o conselho tivesse
a obrigatoriedade de dizer isso funciona, isso não funciona. Não, o conselho vai te aconselhar que, ó, peraí, você está levando esse dinheiro público para o lado errado. Nós não temos aqui como colocar um tatame e colocar pessoas para lutar sumô aqui dentro do Teatro da Praça, onde que é para ter apresentação de teatro. Sabe? Então ele nos direciona. Por quê? Porque o conselho é um público técnico. E ele, assim, ele é formado 50% da sociedade civil e os outros 50% da Secretaria de Cultura e Turismo. Né? Então, hoje o papel do conselho, vou te dizer o qual é exatamente. Ele é cuidar do nosso fundo de cultura, observar se a política pública cultural está acontecendo e se as manutenções dos espaços públicos estão ocorrendo. Então, é feito, eu não sei se hoje, porque eu estou ausente do Conselho de Cultura, não sou integrante dele, mas se as reuniões são quinzenais ou mensais. Mas provavelmente seja mensais com extraordinárias quando tem alguma medida acontecendo. Por que eu estou te dizendo isso agora que está tão amplo assim, não tenho tantas as informações? Porque a nossa conferência de cultura acontece esse mês. E é nessa conferência que será feita a eleição do novo Conselho de Cultura. Então, a partir do dia 28, será feito os eixos e um plano de cultura para os próximos anos. E, diante disso, a eleição de novos membros do Conselho de Cultura de Araucária. Não estou criticando nem falando mal da cultura. Mas, assim, isso em todas as secretarias. Esse serviço do Conselho não acaba sendo um serviço que a própria secretaria deveria ter? Porque o pessoal que trabalha no conselho não recebe. Não, é voluntário. É voluntário. Uhum. E agora, assim, já os funcionários da prefeitura, os funcionários da secretaria recebem para trabalhar nisso. Né? Então, o conselho acaba trabalhando de uma forma voluntária para a prefeitura. Tá. Boa pergunta, mas vou te dizer. A maioria dos servidores públicos hoje da Secretaria de Cultura, a Secretaria de Cultura em si, ela possui cadeiras em demais conselhos no município de Araucária. Então, hoje, cada servidor hoje da Secretaria de Cultura, se você pegar ali pelo menos a metade dos servidores que nós temos que está ali presente, ele pertence a algum conselho. Conselho do Direito da Mulher, Conselho da Pessoa Idosa, Conselho da... COMPIR, Conselho da Igualdade Racial. Então, nós temos cadeiras efetivas ali, onde cada um está cuidando exatamente junto com a sociedade. Mas você precisa ter a sociedade para você escutá-la. Entende? Então, por isso que é voluntário, não é... Eu sou contra, na verdade, o conselheiro não receber. Por mim, o conselho deveria... Porque ele está destinando aquele serviço. Mas existe algo, acho que é a nível federal ou estadual, que quebra muito a gente em relação a isso. E o conselheiro, ele não é remunerado. Parece que o conselheiro do estado é. O gestor é. O gestor é. O gestor do município é. Isso, que representa o município no Conselho do Estado. Então, esse sim. Mas o municipal não. Porém, esse municipal, ele é, de forma voluntária, ele é convidado a participar da eleição se ele quiser. E com isso, ele tem a opção de ter direito de voz no que a gente vai aplicar ali. Então, assim, ele é o técnico. Então, vou te dizer, hoje não é a nossa situação. Nós temos os funcionários servidores técnicos em cada área lá na secretaria. Mas se você pega hoje um município que quem está ali na Secretaria de Cultura é um cargo que foi colocado lá exatamente, a pessoa não tem experiência nenhuma de cultura e também ele possui uma equipe falha nesse sentido, é o conselho que vai te direcionar. Tanto que as leis que estão vindo hoje em vigor, ela pede que o CPF da cultura esteja ok. Que o CPF, ele é o Fundo de Cultura, ele é o Plano de Cultura e o Conselho de Cultura, para que ele possa ser dialogado com a sociedade civil em relação a isso, em relação às políticas públicas culturais que acontecem. Discordo contigo que deveria ser só pessoas da prefeitura e concordo contigo que os conselheiros deveriam receber para participar do conselho, sabe? Porque é uma atividade que é muito árdua. E outra, nós conseguimos em Araucária reverter uma situação onde que o conselheiro, antigamente, ele não poderia participar de editais. Então, além de tudo, a pessoa vai lá ser voluntária, ela não pode participar de edital exatamente do que ela pertence de cultura. Então, onde que nós vamos conseguir um conselheiro com qualidade dessa forma, sabe? Então, hoje não. Hoje fica vetado em participação dos editais somente os servidores da pasta da Secretaria de Cultura.
sabe? E para alguns editais, os servidores da prefeitura também, com seus parentes de primeiro grau. Entendi. Quando o Tony sai da secretaria e vai para casa, como que é a tua vida fora da prefeitura? Cara, eu moro sozinho, cara. E isso, eu vou te dizer que atualmente eu tô com um celular aqui porque o da prefeitura eu deixei no carro, porque eu cheguei muito em cima da hora, até um pouco atrasado, né? Mas eu não descanso. A minha mente fica... Às vezes minha namorada pega no meu pé, a família me liga, tá vivo ainda? Porque não que eu trabalhe o tempo todo, mas assim, se a pessoa precisar de mim fora do horário, né? Eu tô lá pra atender, pra esclarecer, porque às vezes, assim, pode parecer bobeira, mas a pessoa tá com uma dúvida que tá afligindo ela e tá fazendo ela pensar 1001 coisas que tá errado, mas no fim foi um mal entendido, uma publicação errada em rede social e eu tô ali exatamente para esclarecer, né? Então, esse é o servidor público. Você não passa a ser mais privado, você continua sendo público dentro ou fora do ambiente da cultura. Mas eu tento manter a minha saúde mental e física em relação a isso. Normalmente eu saio da secretaria, vou para academia, depois da academia vou para casa, aí preparo minha comidinha para o dia seguinte lá, descanso, fico com o celular ali antenado, caso precise de alguma coisa, mas eu tento me desligar o máximo que eu posso também. E aí eu vou cuidar da minha carreira fora da prefeitura, né? Você falou que você tá meio um pouco sem dançar. Sim. Né? O que aconteceu? Eu tive uma lesão no joelho. Eu estou ainda investigando qual que é, se é um desgaste ou se é algo mais profundo que vai precisar de algum tratamento. Mas eu comecei a sentir incômodos nos 2 joelhos e logo próximo ao carnaval ainda, que era onde eu poderia estar voando baixo, digamos assim, sabe? E eu tenho projetos de shows, um show que é meu mesmo, e eu tenho outros projetos paralelos que acontecem, que é com um grupo de dança, com artistas, e principalmente no carnaval era primordial eu estar bem fisicamente, né? E aí não deu muito certo em relação a isso. Aí eu preferi me ausentar e dar uma parada em relação a isso para cuidar, porque, né, 41 anos já não é mais 20 para recuperar isso, né? Aí pode se tornar uma lesão maior e... Então, atualmente, estou me dedicando à Secretaria de Cultura, aos meus projetos, onde eu estou terceirizando a parte da dança para outras pessoas que venham e participem ali. E, com isso, esperando ansioso para voltar a agir. Que nem assim, ó, vou te dizer, hoje, a hora que eu dancei aqui, não me doeu. Não doeu nada. Então já dá para voltar, né? Já dá para voltar, só que esse que é o problema. E daí, se eu volto as dores, entendeu? É o destino. não adianta. Porque, na verdade, eu não estava tendo pausa. Eu estava fazendo o meu trabalho na Secretaria de Cultura, mas fazendo ensaios de dança 2 vezes a semana e ainda shows de sexta a domingo. Tinha roteiro que eu pegava, saía de um show para... Vou citar 2 exemplos. Fiz um show de sexta a domingo em Rio Grande do Sul, voltei só no domingo à noite. Aí fiz outro em Presidente Prudente, Minas Gerais, e voltei para cá de novo. Então, no final de semana, mais de 1000 quilômetros rodando, sabe? E aí não descansa, aí o corpo não dá tempo dele reagir, e aí os joelhos foram sentindo. Mas eu acho que não é nada grave, tô vendo que dá pra voltar em breve. E que cuidados que você tem, assim, com a saúde para manter o físico, manter né, esse ritmo que nem você sai da prefeitura e às vezes tem show sexta, sábado, domingo. Né? Você toma algum cuidado assim ou deixa acontecer? Não, eu tomo cuidado pra caramba, assim. Bebida alcoólica realmente não... Por mais que eu quisesse, não tenho nem tempo para isso. Então ali é hidratação com água mesmo e algumas vitaminas e alimentação, vou te dizer, o pessoal pergunta, pô, mas você vive em dieta? Parece, mas não é dieta. Eu controlo minha alimentação. Eu sei o que eu como na hora certa e vou me mantendo dessa forma. Então eu tenho esse cuidado pensando na estética, também pensando na estética, mas é mais a saúde. Por quê? Porque há uns anos atrás eu cheguei a um estágio onde que o médico falou, ou você para com bebida e esses lanches que você encontra aí né, nas marcas famosas, mundiais aí, fast food, ou, cara, você vai ter um piripaque a qualquer momento aí. Eu tava com uma gordura visceral grande. E aí eu acabei gostando dessa parte de controlar a alimentação, que fui vendo que a minha energia durante o dia era outra. Até porque precisa, se eu chegar na cultura depois do almoço e não render mais, eu tô ferrado. Ali não tem como parar.
Ali tem muita gente que depende da nossa continuidade, assim como o show no final de semana, o cliente que comprou, ele não quer saber se eu vou chegar lá bem ou mal de saúde, ele quer o show 100% acontecendo. Então aí eu fui me disciplinando nessa parte aí de comida, alimentação, a parte da alimentação e bebidas diariamente mesmo, controlando a alimentação balanceada, sabe? Quais são, assim, para a cultura, voltando para a área de cultura, Araucária não tem teatro, mas não tem teatros, vamos Sim. dizer assim. Aham. Né? Na época do Eliseu, né, a cultura era muito mais movimentada. Sim. Né? Até foi criada depois da morte dele a Casa Eliseu Voronkov, né? Uhum. Mas o teatro ele ficou um elefante branco ali, porque ele não tem um destino certo, né? E tem algum projeto voltado pro teatro voltar a funcionar? Então veja só, na verdade isso o que peca nós é a parte de divulgação em relação ao teatro. O teatro da praça ele fica de portas fechadas porque ele serve para cursos. O dia é manhã, tarde e noite. E de sexta a domingo ele possui as apresentações culturais. Então assim, nós chegamos no mês de março e abril, a agenda se encerra do ano todo, porque ele é muito procurado. Então nós temos desde os stand-ups a nível regional que procuram, a espetáculos infantis, então ele continua. Apenas não se é divulgado porque a maioria, o próprio artista que Ele, chega na até verdade, lá, ele não tem uma capacidade capacidade grande. público. Então assim, a capacidade dele hoje é para 200 É pessoas. muito pequeno. Então, assim, concordo com você que ele era muito movimentado na época do Eliseu. Não pude conhecer ele, eu entrei na prefeitura após a morte dele, infelizmente. Mas é porque a população de Araucária era muito menor na época. Eram políticas públicas diferentes. Naquela época você não tinha uma fiscalização grande através de um celular que qualquer pessoa coloca hoje na rede social e te diz que está acontecendo isso. O que aconteceu recentemente, onde um influencer foi tentar se vitimizar e foi na frente do teatro e fez, aqui ó, portas fechadas. Nisso o nosso funcionário saiu, tá de portas fechadas porque está tendo curso. É para a segurança dos nossos alunos, mas a bilheteria aqui está aberta para as informações. Então, se existe isso que o teatro não está em funcionamento, mas não, é porque não se tem agenda aberta, porque ele já está comprometido até o final do ano. E lá você tem aula de balé que voltou, que não tinha mais. Você tem as aulas de teatro, tanto infantil quanto adulto. Então, o teatro continua e se tem um estudo para um novo teatro na cidade de Araucária. Tem-se um estudo, não que ele já vá acontecer ou vai ser produzido, mas se tem esse estudo devido à grande população que hoje tem no município que precisa e que vem respirar teatro em Curitiba. Citando, por exemplo, até que eu ia sair antes hoje da entrevista, porque é um convite hoje dos nossos alunos de teatro para uma peça baseada de um conto de Dalto Trevisan no Teatro Guairinha, onde nós fomos convidados e o pessoal foi para lá hoje participar. Então, os alunos, mesmo fora de horário, está sendo levado pela prefeitura para respirar cultura em outros lugares. Seria ótimo se esse espetáculo fosse em Araucária. Sim. Mas nós não temos uma capacidade de público lá. Ainda. De público não. Nós temos uma capacidade de público. Nós não não tem temos espaço. locais de Espaço, público, né? Então, vamos sonhar alto aí que venha um novo teatro, um teatro maior, já moderno. Foi estudado, aquilo que eu disse de Campina, é muito a minha opinião. Eu acho que de alguns servidores que trabalham comigo são dessa opinião, que se tem algo acontecendo certo no outro município, vale a pena copiar. Então eu sei que o pessoal hoje da nossa secretaria já foi estudar o teatro de Almirante Tamandaré, que é um teatro muito bonito também. Teatro de Mandirituba, também, que tem uma capacidade para 700 pessoas. Então se está levantando um estudo, tanto financeiro quanto de logística, para que seja criado um novo teatro na cidade de Araucária. Ok. Tony, vamos ter que finalizar a nossa Olá. entrevista. Voou o tempo hoje, quando a gente fala Que né, bom. que a conversa é boa, o tempo passa rápido. Uhum. Fico muito feliz de você ter aceito o convite aqui da Rádio Paraná em vir falar um pouquinho mais sobre cultura, sobre o trabalho que é realizado. Né? E vou deixar agora com suas considerações, se quiser passar o teu Instagram, teu telefone, caso né, as pessoas tenham interesse em procurar para dança ou mesmo para cultura,
Pode ficar à vontade. Certo, vamos lá então. Vamos pelo menos para a cultura então. A cultura hoje nós temos o WhatsApp disponível da Secretaria de Cultura para todos os assuntos. Então eu tenho o meu dos eventos, mas eu vou deixar esse da cultura que foi lançado agora. Então a pessoa que adicionar esse número lá, ela vai receber os informativos. Nem a Isa sabe disso porque realmente foi lançado agora, Isa. Aham. Então o 41 3614 7630. 41 3614 7630. Você adiciona nos seus contatos, você vai fazer parte da lista de transmissão da Secretaria de Cultura, onde vai receber informativos tanto da conferência, da pré-conferência de cultura, dos eventos que vão acontecer, da parte literária, das exposições hoje presentes no município também através de nós e do nosso grande turismo que está tendo uma procura grande pelo município. Então, 41 3614 7630. E o meu Instagram, Tony_Veiga. Só ver lá, vai me achar lá. Né? Tony com Y. Tony com Y. Tony com Y. E né, sigam lá a página do Tony. Por favor. Né, você falou da namorada e não falou o nome, né? Não mandou um beijo. Ai, Ela vai Olha o ver e dia vai... dos namorados chegando, então. exatamente. Capricha nessa, hein? Olha que beleza. No dia dos namorados completamos um ano. Oh. Então, tem que- Eu fui Nem esperto, como eu você pedi vai- ela em namoro pra não esquecer a data Ah. no dia. E pra dar um presente só. Eu não vou fugir disso. Ela é esperta em relação a isso. Ela sabe. Não, é 2 presentes. Não, Tem não, nada. não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ali eu vou ter que dar bastante presente pra poder, quem sabe, não vou dizer nem pagar, mas retribuir 1% do que ela faz por mim hoje. A Eveline, ela não gosta de ser chamada Eveline. Eveline. Assim como eu sei que ela não A gosta dessa minha Eveline. camiseta. Cara, ela vai brigar comigo nessa entrevista e falar: você foi com a camiseta que fica grande e solta pra você, não gosta. Sério. Ela vai falar isso, mas Eve, ela chama de vida, aquele beijo. Obrigado, Tony, mais uma vez pela sua presença e sua disponibilidade aqui na Rádio Paraná. E você que nos acompanha pela Rádio Paraná Oficial, que disponibiliza a sua audiência aqui para nós, um grande carinho aqui da rádio para vocês. E contamos com a sua audiência na próxima quarta-feira, às 18 horas, e mais um programa Júnior Show. Fique com Deus e até a próxima quarta-feira.